Um ano após o ataque do Godzilla à cidade de São Francisco, as autoridades se preparam para reagir à aparição de novos titãs, e dois irmãos descobrem que seus antepassados estão envolvidos nesse desastre. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história da série Monarch, Legado de Monstros, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Durante uma expedição na Ilha da Caveira em 1973, o criptozoologista William Randa viu toda sua equipe de soldados ser destruída, e antes que algum monstro aparecesse para pegá-lo, ele gravou uma mensagem para o seu filho. Após a gravação, William começa a ser perseguido por uma aranha gigante e corre até chegar em um penhasco. Para garantir que suas fitas não sejam destruídas pelo monstro, o cientista decide jogá-las no oceano e aguarda corajosamente o momento de sua morte. No entanto, antes que a aranha pudesse alcançá-lo, um enorme caranguejo aparece e ataca a criatura. Durante a batalha, os dois titãs acabam caindo no oceano, e por sorte, William consegue sobreviver a mais um dia. 40 anos mais tarde, alguns pescadores estão trabalhando em alto mar, quando acabam capturando a bolsa contendo a câmera do cientista em uma de suas redes de pesca. Em 2015, Kate Randa acaba de chegar a Tóquio e antes de descer do avião, todos os passageiros precisam passar por uma descontaminação. Dessa forma, as autoridades alegam que eles conseguirão prevenir outro ataque de monstros. Kate já sobreviveu a um ataque e essas memórias desse dia a aterrorizam vez ou outra. Mesmo assim, ela tenta seguir a sua vida normalmente e foi até o Japão para resolver alguns negócios de família, já que seu pai morreu recentemente. Quando chega no antigo apartamento de Hiroshi, a jovem encontra inúmeras fotos dele com outras pessoas na parede e logo descobre que seu pai tinha outra família no Japão. Durante uma conversa com Kentaro e sua mãe, Kate percebe que eles também estavam sendo enganados por Hiroshi e não imaginavam que o homem mantinha uma família nos Estados Unidos. Arrasada por saber que seu pai não passava de um mentiroso, Kate decide ir embora e entrega as chaves para a família. Na sede da Monarch, algumas décadas antes, 3 cientistas vão fazer uma visita a uma área contaminada e Keiko descobre que, ao contrário do que foi divulgado na mídia, aquele lugar não apresenta nenhum nível de radiação. O trio então distribui algumas bombas em pontos estratégicos daquela área e após a explosão, descobre que há algo escondido embaixo daquela cidade. Ao descer no subsolo, Keiko, William e Lee encontram dezenas de ovos de Muto em uma espécie de berçário. Keiko está decidida a conseguir uma amostra de material genético e usa uma corda para descer até lá, então Lee decide acompanhá-la. Após deixar o apartamento, Kate caminha pelas ruas conversando com sua mãe no telefone. Porém, de repente o sinal é interrompido e um alarme faz todas as pessoas correrem para a área de evacuação. Lá ela encontra Kentaro e Emiko e se lembra do dia em que Godzilla atacou São Francisco. Kate estava dentro de um ônibus escolar e não conseguiu tirar todas as crianças do veículo antes que ele caísse da ponte. Essa lembrança provoca pânico na jovem e Emiko tenta acalmá-la até que todas as pessoas sejam liberadas do esconderijo. Em seguida, Kentaro convida sua meia-irmã para conhecer o laboratório do seu falecido pai. Logo nos primeiros minutos naquela sala, Kate encontra um cofre escondido e consegue abri-lo. Lá dentro ela encontra a bolsa de William Randa e dentro dela inúmeras fitas cassete. Na tentativa de descobrir o conteúdo daquelas fitas, Kentaro vai atrás de sua amiga Mei e a jovem consegue descriptografar a mensagem contida nelas. Ao fazer isso, o sistema de segurança da Monarch emite um alerta e Collins entra em contato com Tim para informar sobre o ocorrido. Porém, não foi possível localizar o endereço exato onde aquele software de decodificação foi usado. Portanto, os agentes terão que vasculhar Tóquio inteira durante a busca. Ao verificar os arquivos, Kate e Kentaro descobrem que seu pai estava envolvido com a empresa Monarch e escondia muito mais coisas do que eles poderiam imaginar. A jovem conta que 5 dias após o ataque em São Francisco, Hiroshi apareceu e entregou 2 passagens aéreas para que ela e sua mãe pudessem deixar a cidade em segurança. No entanto, depois disso ele se despediu e disse que não poderia acompanhá-las. Na semana seguinte, Kate e sua mãe receberam uma ligação da polícia estadual e descobriram que o avião de Hiroshi desapareceu em uma tempestade no Alasca. Porém, os
os destroços da aeronave nunca foram encontrados. Ao ouvir isso, Kentaro tenta defender o seu pai e afirma que ele não era um monstro. Segundo ele, Hiroshi devia ter algum motivo para fazer o que fez. Dentre as imagens encontradas naquele arquivo, Kate identifica uma foto de sua avó dentro de uma grande pegada e se pergunta o que ela estava fazendo ali. A verdade é que Keiko era uma cientista brilhante que teve um fim trágico enquanto tentava recolher amostras de DNA no ninho de Mutos. Antes do acidente, Lee Shaw foi enviado pelo exército para escoltar a doutora Keiko Miura numa missão para investigar a existência de uma possível origem de radiação localizada nas Filipinas. Enquanto monta seu equipamento no meio da floresta, Keiko escuta sons de passos vindo do meio da mata e tenta avisar o tenente. No entanto, Lee já percebeu que alguém está se aproximando e se esconde para poder pegá-lo de surpresa. De repente, William Randa aparece e se apresenta como veterano da Marinha norte-americana. O homem revela que está numa expedição de caça e Keiko descobre que ambos estão procurando pela mesma coisa. Após descobrir a verdade sobre seu pai, Kentaro tentou continuar seguindo sua vida normalmente, mas a ideia de que Hiroshi não era quem ele pensava passou a incomodá-lo profundamente. Depois do trabalho, o rapaz decidiu fazer uma nova visita ao escritório do seu pai e desconta sua raiva destruindo tudo que vê pela frente. Nesse momento, ele encontra um molho de chaves e consegue abrir uma gaveta repleta de documentos. Dessa forma, Kentaro descobre sobre a missão de sua avó nas Filipinas. A essa altura, Kate já está no aeroporto aguardando seu voo de volta para casa, quando é abordada por Tim. O homem revela que trabalha para Monarch e está lá à procura dos arquivos do pai de Kate. Assustada, a jovem o ataca e tenta fugir, mas acaba sendo capturada por Duval e é presa dentro de um carro. Quando Tim coloca um saco preto em sua cabeça, Kate entra em desespero e começa a se debater, o que faz com que a motorista perca o controle do veículo e provoque um acidente. Por sorte, Kate consegue sair ilesa e foge rapidamente antes que Tim pudesse encontrá-la. Em seguida, ela vai até a delegacia e informa que quase foi capturada, porém o policial diz que não pode ajudá-la e recomenda que a jovem vá falar com a embaixada americana. Furiosa, Kate vai embora e caminha até a casa de May. Ao chegar lá, ela descobre que a garota também foi descoberta e os agentes da Monarch invadiram sua casa. No entanto, ela consegue se esconder e ajuda Kate a fugir sem que sua presença seja descoberta. Nesse instante, Kentaro está em casa com sua mãe, revendo um álbum de fotos antigas de sua família. Emiko então conta que a mãe de Hiroshi morreu quando ele ainda era criança e ele tinha apenas 18 anos quando seu pai foi morto no Vietnã. Portanto, seu tio Lee era o único parente que ele tinha, mas algo aconteceu e eles acabaram se distanciando. De repente, a campainha toca e Tim invade o apartamento exigindo que Kentaro entregue os arquivos que roubou. Ao perceber que seu filho está encrencado, Emiko distrai os dois agentes e afirma que Kentaro pegará os arquivos. Porém, a verdade é que isso não passa de uma desculpa para que o rapaz possa escapar. Ao descobrir que ele é o filho de Hiroshi, Tim vai atrás dele e Kentaro vai encontrar May. Durante sua expedição, Keiko acha uma boa ideia contar com a companhia e os conhecimentos de William. Porém, Lee não aprova essa decisão, então a mulher decide dispensá-lo. Quando o tenente vai embora, ela e William continuam seu caminho sozinhos pela floresta e seguem um mapa que, com um pouco de sorte, os levará até os organismos que William nomeou como Mutos. Após algumas horas de caminhada, a dupla encontra um navio e William informa que aquela embarcação afundou a 320 quilômetros de distância de Pearl Harbor em 1943. O mais curioso é que essa base fica a 8.000 quilômetros dali, então a forma que aquele navio foi parar no meio da floresta é um mistério. Os cientistas então decidem investigar o que há dentro dele. Nessa hora, William encontra uma caixa com seus antigos pertences e Keiko descobre que seu parceiro estava naquele navio quando ele foi afundado. O homem conta que naquela noite eles bateram em algo que estava na água, mas pensaram que fosse um navio japonês. Minutos depois, a embarcação afundou e somente ele sobreviveu. Ao chegar em outro compartimento do navio, o ex-marinheiro encontra os corpos de seus antigos colegas recobertos por uma gosma e ambos ficam apavorados.
Rapidamente eles correm para fora e se deparam com uma enorme quantidade de gosma fresca escorrendo pelas paredes. Enquanto procura a saída, o casal escuta alguns ruídos assustadores e em seguida descobre que estão sob ataque. Durante a fuga, William acaba sendo atingido pelas garras do monstro e fica preso embaixo dos escombros. Nesse instante, Lee aparece e ajuda Keiko a libertar o seu colega cientista. Em seguida, os três correm para fora do navio e começam a ser perseguidos por um morcego gigante que estava vivendo dentro da embarcação. Quando Kentaro encontra Kate e Mei, ele descobre que elas estão planejando fugir e pede a ajuda das garotas para encontrar Lee Shaw. No dia seguinte, o trio consegue fazer uma visita ao coronel e ele fica feliz por finalmente poder conhecer os filhos de Hiroshi. Desconfiado, o homem pergunta como aqueles jovens o encontraram e Kentaro revela que foi a sua mãe quem revelou sua localização. Enquanto Lee troca informações com os dois irmãos, Mei observa ao redor e encontra uma câmera escondida num arbusto. Ao questionar o velhote sobre o que é aquele lugar, eles descobrem que a Monarch prendeu o coronel naquela instalação. Imediatamente o trio decide ir embora, mas Lee afirma que eles continuarão sendo perseguidos. Então se oferece para acompanhá-los em uma jornada para descobrir o que de fato aconteceu com Hiroshi, pois o coronel acredita que a Monarch esteja envolvida com o desaparecimento dele. Após remover a sua tornozeleira, o velhote corre até a minivan que Kentaro alugou para chegar ali e dirige rapidamente para fora daquele abrigo, antes que os seguranças consigam alcançá-lo. 2 anos depois de sobreviver ao ataque do Titã nas Filipinas, Lee, William e Keiko convidaram um grupo de militares para ver a pegada que imprimiram de um campo lamacento na Indonésia. O objetivo deles é conseguir os recursos necessários para estudar essa criatura marinha e garantir que ela não coloque a humanidade em risco. Após uma longa conversa com o General Puckett, eles conseguem o financiamento que precisavam e 70 quilos de urânio para atrair o monstro para a superfície, já que ele se alimenta de radiação. Para descobrir o que aconteceu com Hiroshi, o primeiro passo é investigar o que ele foi fazer no Alasca, e Mei tenta encontrar alguma informação nos dados que digitalizou. Quando descobre que seu pai de fato trabalhava para Monarch, Kate entra em choque e fica revoltada ao saber que foram seus próprios avós que fundaram essa organização. Como estão numa balsa a caminho da Coreia, Kate decide sair para esfriar a cabeça e Mei faz o mesmo. No entanto, ela é seguida por Kentaro, que pede perdão por ter metido sua amiga naquela enrascada. Quando todo o grupo se reúne novamente, Lee afirma que eles precisam se livrar daqueles arquivos, pois ficarão encrencados se algum guarda decidir vasculhar aquela bolsa durante o processo de imigração. No entanto, Kentaro não concorda com essa decisão e questiona o motivo deles estarem indo para a Coreia do Sul, sendo que seu pai desapareceu no Alasca. Então o coronel explica que precisa da ajuda de um velho amigo coreano para conseguir chegar no Alasca. Sendo assim, Kentaro decide se livrar das fitas, pois não quer que eles vão parar nas mãos dos agentes da Monarch. Como não tem passaporte, o quarteto acaba sendo barrado na alfândega e são encaminhados para a delegacia. No entanto, antes de entrarem na viatura, Do-ho ataca o guarda e abraça seu velho amigo. Em seguida, todos eles entram em um carro para dar o fora dali. Nesse dia, Natália chega ao Japão e afirma que Tim está encrencado por agir sem a autorização da Monarch. A agência não sabia que ele havia ido ao Japão atrás daquelas fitas. E a mulher afirma que os conteúdos que foram registrados nelas não ajudarão a evitar outro ataque titã. Nesse instante, Duval recebe uma ligação, na qual é informada de que Lee está na Coreia do Sul. O reconhecimento facial sinalizou que ele e os 3 jovens foram detidos no porto de Powang, mas de alguma forma eles conseguiram escapar. Então Natália permite que Tim e Duval peguem um avião e reúnam uma equipe tática para encontrar o coronel. O que eles não imaginam é que a essa altura Lee e os outros estão partindo para uma viagem até o Alasca, a bordo de um avião pilotado por Do-ho. Meses depois, quando tudo está pronto para o ataque, Will e Keiko ficam furiosos por saber que o exército pretende usar os 70 quilos de urânio para eliminar o Titã,
antes mesmo que os cientistas tenham a chance de estudá-lo. Dezenas de pessoas se reúnem em uma ilha para aguardar a chegada do monstro gigante, e todos ficam surpresos quando Godzilla aparece. Ao vê-lo, Keiko entra em desespero, pois não quer que o animal seja eliminado pelos militares. Então, Lee vai falar com o general e tenta convencê-lo a recuar. No entanto, em vez de ouvir o conselho de Lee, o homem dá ordens para que seus subordinados iniciem a detonação, e Keiko tenta destruir a bomba. Porém, Lee corre atrás dela e consegue impedi-la, pois sabe que a mulher sofrerá graves consequências caso se oponha ao exército. Após a explosão, Keiko entra em desespero e não consegue se perdoar por ter contribuído para a morte daquela criatura magnífica, que na grande realidade não morreu de verdade. William está tentando consolá-la quando Lee aparece com a notícia de que eles acabam de receber um cheque em branco para financiar suas pesquisas, a fim de descobrir se há outras criaturas como aquela espalhadas pelo mundo. Porém, Keiko afirma que só participará de novas expedições se Lee prometer que não contará ao seu superior sobre a existência de novos titãs, caso eles sejam encontrados. No meio do voo para o Alasca, Do-Ho é surpreendido por uma tempestade e o avião começa a sofrer turbulências. Então Lee decide pilotar, pois possui experiência em voar durante tempestades. Com o coronel no comando, o grupo consegue aterrissar em segurança e caminha sob a neve até que Kentaro encontra os destroços do avião onde seu pai estava. No entanto, apenas o corpo do piloto está dentro da aeronave, e Kate começa a ter uma pequena esperança de que seu pai possa estar vivo. A alguns metros de distância, Do-Ho avista uma tenda e todos correm até lá para investigar se há alguém vivendo ali. Enquanto vasculha o local, Kate e Kentaro identificam a letra de seu pai, escrita em um mapa, e se abraçam quando tem a confirmação de que Hiroshi sobreviveu à queda. Suspeitando de que aquele acidente nunca aconteceu, Do-Ho começa a procurar evidências que comprovem a sua teoria e descobre que o avião conseguiu pousar em segurança, como ele suspeitava. Enquanto observa a aeronave, o homem avista algumas marcas e logo percebe que o veículo foi atacado por um titã. Imediatamente ele corre para o avião e o monstrengo aparece. Do-Ho então tenta atacá-lo, mas seu corpo acaba sendo congelado junto com a aeronave. Em seguida, a criatura corre atrás dos 4 sobreviventes, mas eles conseguem se esconder dentro de uma caverna e despistá-lo. Na tentativa de encontrar um lugar seguro para se abrigar antes do pôr do sol, o quarteto caminha sem rumo pelas montanhas nevadas, até que Kentaro revela que viu uma cabana na janela do avião. Sem outra alternativa, o restante do grupo decide segui-lo, mas as horas passam e nenhum abrigo é encontrado. Todos já estão exaustos quando Kate avista uma forte luz azul e Lee começa a achar que aquela iluminação está vindo de um vilarejo. Sendo assim, eles decidem mudar a rota e caminhar em direção a esse local. Mas Kentaro diz que a instalação que ele viu está bem mais próxima e decide ir até lá sozinho. Nesse momento, o grupo se separa com a promessa de que aquele que conseguir encontrar ajuda primeiro enviará uma equipe de resgate. Enquanto isso, na sede da Monarch, nos Estados Unidos, Natália recebe uma ligação de uma das cientistas que trabalha para a agência, e Barnes revela que recebeu o sinal de uma fonte de radiação vinda do Alasca. A mulher revela que a última vez que alguém viu um sinal como aquele foi um dia antes do ataque que aconteceu em São Francisco, há 1 ano. Algumas horas depois, durante a noite, uma tempestade de neve acontece e Mei não consegue caminhar, pois suas pernas estão quase congelando. O mesmo acontece com Kentaro, que começa a delirar minutos antes de perder as forças e cair no chão. Nos Estados Unidos, Natália revela que uma de suas cientistas identificou uma erupção de raios gama sendo emitida no Alasca, e esses sinais são idênticos aos que foram identificados em São Francisco. Nesse instante, Tim decide se pronunciar e afirma que Lee Shaw está envolvido com isso, pois é muita coincidência algo assim acontecer logo depois que ele fugiu da prisão. Após uma longa caminhada, Lee, Kate e Mei retornam para o exato ponto em que estavam quando partiram, e o coronel percebe que eles estão andando em círculo, graças ao efeito que os titãs causam em seus arredores. Como Mei não consegue mais caminhar, o trio decide acampar na tenda, e Kate tenta aquecê-la.
Mesmo em meia neve, Lee consegue acender uma fogueira e eles começam a se esquentar quando uma enorme rachadura é formada no solo. Imediatamente o trio percebe que se trata da ação de um titã e se levanta para fugir. Porém a criatura para de se mover de repente e surge abaixo da fogueira. Quando é atingido pelo fogo, o monstro emite uma luz azul e desaparece. Ao ver isso, Lee descobre que aquela criatura é atraída pelo calor e seus corpos são a coisa mais quente naquela montanha de gelo. Sendo assim, ele arma um plano de fuga que consiste em fazer uma fogueira gigante e enquanto o titã se alimenta, eles pretendem fugir. Sabendo que Mei está ferida, o coronel promete que irá carregá-la, mas a jovem sabe que mais cedo ou mais tarde, seus amigos terão que abandoná-la se quiserem sobreviver. De repente, Kentaro escuta a voz de seu pai e se levanta para encontrá-lo. Mas Hiroshi passa direto por ele e o rapaz percebe que aquela imagem foi criada por sua própria mente. Nesse momento ele reúne forças para continuar caminhando e finalmente encontra a instalação que estava procurando. Lá dentro ele avista alguns telefones e tenta usá-los para pedir ajuda. Enquanto isso, Lee se prepara para acender a fogueira e joga combustível no corpo do seu amigo Duho para poder incendiá-lo. Porém, antes que o homem pudesse acender o fogo, o monstro aparece e começa a perseguir Kate e Mei. Durante a fuga, elas percebem que um helicóptero está se aproximando e tentam chamar sua atenção. Nessa hora, Lee está tentando encontrar o isqueiro para acender o fogo e uma explosão o arremessa para longe. Após se levantar, ele corre em direção à aeronave e todos ficam surpresos ao descobrir que Kentaro está vivo. Felizmente, o rapaz conseguiu pedir ajuda e graças a ele, o restante do grupo foi salvo. Enquanto Mei recebe cuidados médicos, Kentaro revela que seu pai esteve na instalação e consertou o rádio antes dele chegar. Essa informação dá aos dois irmãos uma esperança ainda maior de que Hiroshi está vivo. No entanto, ao pousar, a equipe descobre que Tim e Duval estão ali esperando por eles. Galera, será que dessa vez esses fugitivos serão presos? Acham que o pai de Kate Kentaro está vivo? Se quiserem a continuação dessa história, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!